Tudo bem? É um prazer reencontrá-los. Eu tenho a honra de poder falar para você e nesse universo que nós estaremos juntos aí dentro de 40, 50 minutos, vai ser um prazer passar o nosso conhecimento para que nós possamos conectar e trazer algo de novo no universo do esporte. Hoje o nosso tema é Desperte o campeão que existe em você. Todos nós almejamos, desejamos encontrar o pódio, encontrar as medalhas, encontrar com certeza o resultado do nosso esforço. E esse será o nosso tema que nós vamos desenvolver com certeza nessa palestra. Observe bem, cada um é desafiado de forma diferente. Eu tenho um amigo chamado Adelor Alves Gouveia, ele é médico. Como é que aconteceu a sua carreira? O sonho do pai dele é que ele fosse advogado. O que ele fez? Ele formou em advocacia, pegou o diploma dele, entregou para o pai e falou assim: pai, eu realizei o seu sonho que eu fosse um advogado. Agora, pai, eu vou correr atrás do meu sonho porque eu quero fazer medicina. E se tornou uma grande referência na nossa região em relação à parte de psiquiatria. Então, o primeiro passo para você ser um grande campeão, um profissional bem-sucedido, é fazer com maestria o que você gosta, dar o seu melhor, oferecer o melhor dos seus esforços e, com certeza, o resultado é consequência de um trabalho muito bem feito. Analise comigo. Com o GPS, você tem uma rota traçada e ele segue aquele caminho. Com sua mente, se você não oferecer a ela um caminho certo, jamais você vai a lugar algum. O que você tem programado no teu cérebro? O corpo é o hardware, a mente é o software. Nós temos 3 tipos de programa. Primeiro, o seu DNA, sua carga genética. Segundo, o local onde você vive e a influência que você recebe das pessoas. E o terceiro, mais importante, a autoprogramação. A palestra de hoje tem o desafio de dar a você uma reprogramação. Conteúdos que talvez você até conheça, mas que você vai posicioná-los no momento em que você quer direcionar para uma carreira vitoriosa. Tanto no empreendedorismo quanto no esporte, tem uma visão. Você pode até errar, mas erre pouco e erre barato. Se você errar muito e errar caro, você está fora do mercado. Os gregos tinham uma imagem. Mens sana in corpore sano. Mente sã, corpo são. Porém, a mente deveria sempre estar um passo à frente do corpo. E qual é o desafio de qualquer atleta? É ter 100% de equilíbrio físico e mental. Se você fizer uma pergunta para mim, qual é o seu grande desafio? O grande desafio é vencer a você, porque o seu maior adversário é você mesmo. O maior adversário de qualquer atleta é quando ele não sabe ter uma metodologia que ele possa render mais. Então analisa comigo. Pequenos trabalhos bem feitos é que fazem a diferença. Quem nasce pequeno, morre grande. Quem nasce grande, morre monstro. Então, se você faz um trabalho homeopático, gota a gota, com disciplina, com organização, com método, com dedicação, com renúncia, você faz a diferença como atleta e como empreendedor. Agora, cuidado. Tem muita gente que não tem estilo próprio, que fica sempre querendo copiar o que o outro faz. Você não é uma cópia. Você é original. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Ninguém tem a sua carga genética. Ninguém tem o que você tem. Então comece a valorizar o seu produto e faça dele algo de especial. Saiba se vender, saiba se precificar e saiba quantificar o que você tem de bom e o que você precisa de melhorar. Nós podemos tirar uma lição muito atual. O que nós aprendemos então na Copa do Mundo? A Copa do Mundo de 2014, o que ela trouxe para nós brasileiros? Primeiro, os japoneses deram uma aula para nós do que é disciplina e organização. Eles terminavam os jogos nos estádios, eles limpavam o estádio. Olha que povo organizado, que povo diferente. No Japão, 80% dos japoneses têm curso superior. No Brasil, 13%. O mínimo aceito de um país é 31%. Para ser potência, você tem que ser potência intelectual. Então, eis o diferencial. Uma lição. A importância de você investir no capital intelectual, na tua mente. Outro fator importantíssimo. Quando você erra,
Assuma o erro, reconheça, não faz igual o Filipão fez, não. Que não reconhece o erro, ainda quer mostrar uma tabela do que era e o que foi a sua gestão. Nós tivemos a nossa maior derrota numa Copa do Mundo, dentro de casa. Assuma que você errou e com certeza aprenda com seus erros, porque errar é humano e permanecer no erro é diabólico. E a lição que a Alemanha deu para nós, vieram para cá, construíram um campo de futebol, construíram um hotel, contrataram 350 funcionários diretos brasileiros, não trouxeram da Alemanha, aprenderam a nossa cultura, ganharam de nós na semifinal de 7-1, não tripudiaram em cima da nossa derrota e conseguiram elevar a nossa autoestima para que nós pudéssemos torcer para eles na final. E olha que coisa interessante, depois que eles foram embora, eles deixaram tudo para nós. Esse é o legado de um povo que investe, que planeja, que organiza e que sabe vencer. Nós brasileiros estamos ainda longe em relação a essa disciplina. Mas um dia a gente chega lá. E o que eu achei mais interessante, se você prestar atenção no jogo que nós perdemos da Alemanha de 7-1, no momento de desespero, os atletas não iam mais conversar com o técnico, eles conversavam entre si no banco. Isso mostra quando você tem um líder que não sabe mais coordenar, que ele perdeu com certeza o fio da meada da sua equipe. E nós temos que entender qual que é o seu diferencial como atleta. Você tem o Bolt, que é a maior referência hoje dentro do atletismo na prova de 100 metros. Ora, qual que é o diferencial daquele cara? Olha o biotipo do cara, com certeza ele deve treinar muito, não é? Toda a arrancada dele, no início ele não é muito bom de arrancada devido à estatura, mas ele consegue aproveitar o seu diferencial, que é a sua altura, para poder vencer. E olha que ele está chegando na reta final, ele desacelera. Com certeza, qual é o seu diferencial como atleta? O seu biotipo para aquele tipo de esporte está bem direcionado? Por exemplo, você vai querer jogar na NBA. Você quer ser um pivô de 1,60 m? Esquece, cara. Você quer ser um jockey para montar num cavalo e você medir 2 metros de altura? Tá errado. Então, primeiro descubra qual é o seu biotipo, qual esporte você vai render mais e invista nele. Se você pegar o exemplo do Michael Jordan, o Pelé do basquete, a maior referência do basquete, olha o que esse cara ensinou para nós. Errou mais de 9.000 arremessos, perdeu quase 300 jogos, 26 vezes foi escolhido para fazer o arremesso final e falhou. E foi por isso que ele se tornou o ícone do basquete. Então, faz uma análise. Os nossos erros têm que nos conduzir aos nossos grandes acertos. Você pega o Pelé, que marcou mais de 1.280 gols em 1.363 partidas. O Pelé tinha um diferencial como atleta. Além de ser um grande atleta, um biotipo perfeito para aquele esporte, né, uma resistência, uma visão diferenciada, ele tinha um planejamento. Uma estratégia de trabalho. Ele chegava no vestiário, deitava, cobria a cabeça com uma toalha e ficava imaginando o seu marcador. Se o cara era canhoto, se ele era destro, não é? Se ele era ambidestro, como que ele ia ultrapassar aquele cara. Então ele ficava visualizando, imaginando como que ele ia driblar aquele cara. Isso é muito importante para um profissional. Se você pegar, por exemplo, o Garrincha, que ele morreu em 1983, com 49 anos, em decorrência do alcoolismo, dizem que o Garrincha era melhor que o Pelé, não é? O que o Garrincha fez? Morreu pobre, numa miséria, de cirrose. Então é importante você entender que às vezes Deus te dá talentos, mas você precisa saber também aproveitá-los. Deus te coloca para jogar ao lado do Pelé e, no entanto, você não valoriza essa oportunidade. Vamos pegar um exemplo. O futebol mudou tanto que antes o futebol ele era corrido numa Copa do Mundo 4, 5 quilômetros. Hoje eles estão correndo 13 quilômetros. Então mudou muito, mutatis, mutante, tudo na vida é uma evolução. E não seria diferente com o futebol. Então é importante que você entenda que para cada momento do esporte você vai ter uma forma de você se adaptar a ele e fazer a diferença. Vou pegar um exemplo do Ayrton Senna, que foi considerado um grande ícone para nós, não só como atleta. O Senna era para nós uma grande liderança. O Senna era para nós uma referência de atleta. O Senna não era bom na chuva. O que ele fez? Começava a chover, ele passava a mão no kart e ia treinar. Passava a mão no carro e ia treinar. O que aconteceu com o Senna? Ele se tornou a maior referência na chuva. Um ano antes dele morrer,
o Senna venceu na chuva o seu maior adversário, que era o Alain Prost. E simplesmente ele deu uma volta sobre o Prost. Só isso, cara. O seu maior adversário, você dá uma volta sobre ele. Isso é muita competência, meu amigo. Mas não vem de graça. Ele treinou para que isso acontecesse. Com certeza, perdeu noite de sono. Com certeza, houve um planejamento, uma organização na sua carreira. Vou pegar um exemplo do Spider, né? Que hoje, para nós, foi uma grande referência em relação ao UFC. O que o Anderson fez? O Anderson subestimou o seu adversário. Na primeira luta, ele brincou com o cara, subestimou, ficando dando a cara para o cara bater. O que aconteceu? Foi nocauteado. Foi para a segunda luta, para a revanche, e viu o elemento surpresa. Ele quebrou a perna, não é? Então não conte com o fator sorte, meu amigo. Saiba oferecer o seu melhor. Aprenda com os tigres. O tigre, quando vai caçar, mesmo que seja um coelho, ele usa toda a sua força. Não se economize. Faça diferença. Se você pegar um cara como o Arnold, o austríaco, com um homem dificílimo, pesando aí 120 quilos, além de se tornar uma maior referência, pelo menos para mim, no universo da musculação, Mr. Olímpia 7 vezes, campeão mundial 13 vezes em seguida, ele jamais aceitou não. Quando ele começou a fazer filme, os caras falaram assim para ele, pô, o cara de 120 quilos com um nome desse, o que ele fez? Ele conseguiu entrar para esse universo, se tornou uma grande referência no universo, né, da filmagem, dos filmes de ação, e com certeza venceu, se tornou até governador. Então, meu amigo, não aceite o não na sua vida como uma referência. Aprenda que na nossa vida, 95% dela é feito de não, e só 5% é feito de sim. O ser humano, ele enfrenta uma média de 23 desafios por dia, e somente 20% das pessoas são competentes em ambiente de pressão. Tanto no empreendedorismo quanto no esporte, você vive sob a pressão. Vou pegar um exemplo do Mike Tyson. Mike Tyson, quando estava no auge da pressão da sua carreira, quando ele foi lutar com Evander Holyfield, o que ele fez? Ele mordeu na orelha do cara. Por quê? E perguntaram para ele, por que você fez isso? Ele falou, fui treinado para fazer isso, é só isso que eu sei fazer. Pô, na hora que você é submetido sob pressão, você vira um animal, você não usou a sua inteligência, você usou só a parte reptiliana do seu cérebro, o seu instinto. Você não usou a parte lógica, você não usou o melhor que você tinha como atleta, que é usar o teu cérebro como um estrategista diferente do Muhammad Ali, né? Que vai lutar com Foreman, um cara bem mais forte que ele, mais jovem do que ele, e ele faz uma estratégia, deixa o Foreman bater nele. E olha que o Foreman cansou de bater, ele foi lá e nocauteou o cara, usando um golpe, abrindo todo o movimento, coisa que ninguém tinha tido coragem de fazer isso com o George Foreman. Ou seja, meu amigo, aprenda a usar o que você tem de melhor, mas na hora certa. O estrategista, ele sabe que tem pressão, mas ele enfrenta. E aprenda uma coisa, a dor pode durar segundos, horas, dias, meses, mas uma hora ela vai passar. Se você não enfrentar os monstros que estão dentro de você, os seus grandes adversários, eles vão durar a vida inteira. Pense nisso. Mas, a gente até fala isso no universo hoje do UFC. Você é casca grossa? Você aguenta pancada, cara? Vou pegar um exemplo do Maguila. Maguila, no boxe, diziam que ele tinha um cara de queixo de vidro, que ele não tinha poder de encaixe. A hora que ele tomava pancada, ele deitava. Então, meu amigo, pressão sempre vai existir. E quanto mais você cresce profissionalmente, maior é a pressão. Quanto mais você cresce como atleta, maior vai ser a pressão. Porque você vai lutar com gente que está estudando o seu estilo. Você vai competir com pessoas que conhecem as suas fraquezas e a sua fortaleza. É só fazer uma análise como um aluno. Quando você vai fazer uma prova, quando você está no primeiro grau, é um nível de dificuldade. Quando está no segundo grau, outro nível. Quando você está na pós-graduação, outro nível. Quando você está no doutorado, é outro nível. Então aprenda que quanto mais você subir o degrau, maior serão os desafios. Vamos lá. Qual que é o seu biotipo? Você é um mesomorfo, que é o cara que tem a genética privilegiada. Você é um endomorfo, que é o cara que tem acúmulo de gordura. Ou você é um ectomorfo, que eu tenho porcentagem de gordura corporal em pouco músculo. Cada um tem uma estratégia de treinamento. Tem uma forma de você treinar para ver se você vai render mais. E o que vale para um, não vale para outro. Até como empreendedorismo, o que vale para um mercado, não vale para outro. Pense globalmente e venha agir regionalmente. Isso faz sempre a diferença. Quer ver um exemplo? Quando o Davi foi lutar com o gigante Golias, o irmão dele, Saul, falou assim para ele, use essa arma aqui. Ele falou, não, eu vou usar a arma que eu melhor manuseio, que é a funda. E foi com ela que ele venceu o gigante Golias.
Ora, qual é a arma que você tem que você pode utilizá-la de forma melhor? A atleta tem que ter uma tríade: planejamento, disciplina e superação. E na superação, aprenda a frase que os americanos adoram utilizar: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Não tem jeito fácil de fazer coisa difícil. Mas tem mais tríades que a gente pode aprender. Por exemplo, nas artes marciais: desejo, dedicação e disciplina. Você pode ter a certeza de que isso faz a diferença. Vão mais três: raça, técnica e preparo físico. Vamos aprender mais dentro da arte marcial. Outra tríade: velocidade, precisão e força. Velocidade. Analisa como é que era o Bruce Lee. Ele era tão rápido que ele tinha que fazer um movimento mais lento para a câmera pegar ele. Se você pegar a precisão vem da água. O que ela faz? Ela se molda ao recipiente. Ela se adapta ao recipiente. Você tem que se adaptar no universo que você está. Relaxa, senão não encaixa, meu amigo. E força, mas não é só força física, é força mental, não é? Para poder superar todas as dificuldades, porque não tem jeito fácil de fazer coisa difícil. Não é? O judô, o Jigoro Kano, o cara que criou o judô, ele observava que os galhos fortes armazenavam a neve e quebravam. Os galhos frágeis faziam o movimento do vento e não quebravam. Então ele escreveu: nessa vida você tem que ceder para vencer. Os que enrijecem, quebram. Os que cedem, avançam. A rigidez é característica das estátuas, dos cadáveres. Quem está vivo está sempre em movimento, meu amigo. Nós temos que ser firmes como o carvalho e flexíveis como o bambu, não é? Eu, quando comecei a lutar, menino ainda, tinha um mestre do judô em Tiutaba, Komatsu Mituchi, e dele era Michika. E a hora que eu entrei na academia, tinha uma frase exposta no alto da academia: lutamos para aperfeiçoar e não aperfeiçoamos para lutar. Você está vindo para cá para melhorar a sua condição humana de atleta, de construir um homem. E não vim aqui para poder se preparar, para poder brigar na rua. E ele sempre trabalhava conosco nessa filosofia. Lutamos para aperfeiçoar e não aperfeiçoamos para lutar. Hoje, o jiu-jitsu é o xadrez do corpo. E é interessante a filosofia, por exemplo, dos Gracie. O Rickson Gracie, que é um cara, que é fantástico. Eu vi uma frase ele dizendo que no jiu-jitsu é o seguinte: o mínimo de esforço, o máximo de eficiência. Então, meu amigo, quando você tem a estratégia certa, você conhece o processo, o procedimento, se você sabe utilizar o xadrez inteligente do seu cérebro para vencer o seu oponente, não é nem tanta força, é o jeito. Isso vale para a sua vida pessoal e profissional. Vamos seguir o carro. Bruce Lee, ele falava o seguinte, que o conhecimento ele vem do teu instrutor, mas a sabedoria vem do teu interior. A importância de você ter um grande mestre, um grande professor que te ensine, que seja para você uma referência. Quando eu comecei a malhar em Ribeirão Preto, comecei a malhar junto com o Sardinha, e nós somos parceiros de malhação lá, 1987, viu, Sardinha? E o que acontece? Nós tínhamos lá uma referência, o Chicão, que era um cara que sabia muito, e o Sardinha era tão apaixonado pelo que ele fazia. O que ele fazia? Eles pegavam os vídeos, na época surgiu o VHS, e ficavam estudando os vídeos, não é? Do que tinha de melhor que aconteceu no mundo em relação à musculação, para absorver aquele conhecimento e colocar em prática. Isso que faz um cara ser determinado. Ele tem que ter um mestre, mas ele tem que saber também superar. O desafio é você superar o mestre. Conta a história que um grande espadachim chegou para o mestre e falou para ele assim: eu quero que você me explique a diferença do céu e do inferno. Aí o mestre falou assim para ele: você não está preparado para conhecer nenhum nem outro. Ele tirou a katana e avançou sobre o mestre para poder cravar a espada nele. A hora que ele foi matar o mestre falou para ele: esse é o inferno. Ele, vendo o erro que ele havia cometido, ajoelhou-se e pediu perdão ao mestre. O mestre falou: esse é o céu. Céu e inferno estão dentro de nós. E a coisa mais fácil que tem na tua vida é transformar o céu em inferno. Mas fazer o inferno virar céu, meu amigo, leva tempo. Vou pegar um exemplo. Nós temos que entender que na lei da organização, um atleta tem que saber organizar bem o quê? O seu tempo. Uma das leis mais importantes para um atleta é a organização. Você quer vencer na vida, você precisa de 3 coisas. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Eu vou te lembrar algumas coisas que você adora falar quando você está matando o tempo. Você é um killer do tempo. Não é? Então vamos lá. Vou organizar o tempo. O tempo já está organizado por Deus, meu amigo. Você que tem que se organizar. O tempo passa. Quem passa é você. O tempo é o mesmo todo dia. Todo dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos.
cada minuto tem 60 segundos, tudo tem um tempo cronológico para acontecer. 3, o tempo voa. É você que é parado, lento ou agitado, meu amigo. Não tem o tempo. Você tem todo o tempo do próprio tempo. Outra coisa que você adora falar, o tempo conspira contra mim. Você que se tornou o seu maior inimigo. Outra coisa, vou ganhar tempo. Impossível. Você pode ganhar ou perder-se no tempo. Tempo não se compra, não se aluga, não se vende, meu amigo. Outra frase, trabalhando depressa eu sempre ganho mais tempo. Quem está fazendo depressa está fazendo mal feito. Tudo que é feito bem feito, geralmente tem um tempo cronológico para acontecer. Não é? E mais, tem gente que fala assim, eu estou lutando contra o tempo. Você está lutando contra você. É impossível você lutar e ganhar o tempo. Quer ver um exemplo? Pega uma foto sua de 20 anos atrás e veja quanto tempo já ganhou de você e você perdeu para ele. Pense sobre isso. Todo atleta ele quer estar no pódio entre os melhores. Mas pensa bem, para ser grande, você tem que ser completo. Você tem que ter valores como atleta, mas tem que ter valor como ser humano. Porque às vezes você vê atleta que só tem o talento de ser um atleta, mas ele é indisciplinado, ele é um cara amoral, ele é um cara que destrói a própria carreira. Eu vou pegar o exemplo do Maradona, que é um cara que a gente sabe que é talentosíssimo no esporte, como um jogador de futebol. Mas olha o que ele fez com a carreira dele quando ele se envolveu com as drogas. Não pega um exemplo de tantos outros atletas que se envolveram em doping, que destruíram suas carreiras, que estavam com a medalha de ouro e tiveram que devolvê-la. Então pense sobre isso. Planejamento, meta, é muito importante. Você tem que ter a filosofia da ortopedia na sua vida. Vida é movimento e movimento é vida. O Tai Chi Chuan é perfeito o que eles dizem. A água que move nunca se estanca. Nossa vida precisa de movimento. Vamos entender, por exemplo, o cérebro. Ele consome 20% de toda a energia do corpo, pesa no macho 1,450 kg, na fêmea 1,150 kg. E observe que, embora acreditasse que essa mulher com esse cérebro menor tivesse fragilidade, não, ela tem multiplicidade de ações. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisa que o macho não consegue. O cérebro do futuro é o cérebro feminino. Ele tem multiplicidade de ações porque as empresas querem pessoas que consigam fazer várias coisas ao mesmo tempo. O macho não consegue fazer isso. O nosso cérebro corresponde a 2% do peso do indivíduo adulto. É o único órgão protegido com osso. Tal a sua importância. 20% da nossa energia ele consome. Observa mais o nosso corpo, esse robô de carne perfeito. O coração pesa 300 gramas em média. Nosso sangue percorre por dia 270 mil quilômetros. Olha que perfeição que é esse corpo. O motor do nosso coração bate 103 mil vezes por dia. 36 milhões por ano. Bombeando 2 milhões de litros de sangue por ano. E nós devemos viver como nosso coração. Esforço, descanso, contração e expansão. Som e silêncio. Vamos mais. Olha o pulmão. Inalamos 23 mil vezes por dia. O olho, olha que perfeito, a câmera do nosso globo ocular. 100 milhões de receptores para ver as maravilhas do universo. Nenhuma máquina fotográfica é tão perfeita quanto o olho humano. Mas o parque da nossa audição. 24 mil fibras que vibram para nós ouvirmos. O robô de carne, que é o nosso corpo. 639 músculos, 206 ossos. A cada segundo, morre 30 milhões de hemácias e dá lugar a 30 milhões de glóbulos vermelhos. A cada 6 horas morre uma quarta parte do nosso organismo. E a cada 7 anos todo o nosso organismo foi transformado, até as nossas células ósseas. Só axônios e neurônios que eles não sabem se eles se multiplicam ou não. Tem teses que dizem que sim, outras que dizem que não. Nós possuímos de 150 a 190 mil quilômetros entre veias, artérios e vasos, viajando em uma velocidade de 70 metros por segundo. Cérebro, coração, pé. Coração, pé, cérebro. E por aí vai. A fábrica de suco, que é o nosso fígado. Ou seja, genes e cromossomos fazem a diferença no corpo. A genética faz a diferença. A característica da pele, da cor da pele, dos olhos, a queda dos cabelos, a fragilidade dentária, as nossas doenças, mas também o nosso biotipo ajuda muito. Hoje em dia se estuda muito com relação a isso. Não é? O biotipo que você tem e que vai te ajudar a ser um atleta melhor. Bom, para ser um grande atleta, você tem que ter DNA. E DNA é diferença na atitude. É isso que eu quero despertar em você como atleta. Aprenda a ter uma estratégia. O Sun Tzu, a arte da guerra. O Japão, quando foi destruído pela Segunda Guerra Mundial,
Cada gaveta dos empresários japoneses tinha o livro Sun Tzu, A Arte da Guerra. E eles trataram a retomada do crescimento do Japão como se fosse uma guerra. E tem uma cobra chamada Shuai-Zhuan. A filosofia dela é atacada na cabeça, revida com o rabo. Atacada no rabo, revida com a cabeça. Atacada no meio, revida com a cabeça e com o rabo. Ou seja, não tem como você vencê-la. Tem uma estratégia na sua vida para você vencer. E use o que a natureza te deu de melhor. E se esforce para fazer a diferença. Os melhores atletas do mundo não fazem apenas o óbvio. Eles fazem mais. Se você pegar, por exemplo, o Zico, depois que todo mundo terminava de treinar, o que o Zico fazia? Ele ficava batendo falta. O Oscar ficava jogando a bola na cesta. O Rogério Ceni, que é o goleiro que mais fez gol, a mesma coisa. Ou seja, servir além do seu dever faz a diferença, meu amigo. Vencer na vida, na maioria das vezes, você tem que ter estratégia mental, planejamento e meta. Essa lei do crescimento, ela vai ser muito importante. A maioria de nós vive planejando a viagem, os nossos conhecimentos internacionais, mas ele não planeja a sua vida. Muitos atletas, preste bem atenção nisso, na hora mais importante, ele falha. Se você pegar, por exemplo, alguns atletas envolvidos no atletismo, você vê isso. O fator psicológico ferra o cara. Na hora que ele vai ter que fazer o grande resultado na competição, ele faz em competições menos importantes. Nas mais importantes, ele não consegue vencer. Por quê? Com certeza, um dos fatores decisivos também é a motivação. O acreditar em si mesmo, o autoconhecimento. Quando você fracassa e você desiste, qual que é a sua autoimagem idealizada? É muito ruim perder para os outros, mas perder para nós é terrível. Tem 3 formas com que o mundo nos vê. Como nós nos vemos, é a primeira. Como as pessoas nos veem, é a segunda. E como nós achamos que as pessoas nos veem, é a terceira e a mais perigosa. Então, como nós nos vemos, é muito importante. É importante que você tenha uma autoimagem positiva, acreditar em você mesmo. Castro Alves, grande escritor brasileiro, vencendo a dificuldade que havia no país na época da escravatura, ele era um homem tão belo que quando ele ia sair de casa ele dizia: mães, vigiem suas filhas, Castro Alves está nas ruas. Olha que imagem, né? O cara acreditava nele mesmo. Conta a lenda que um guerreiro Sioux, ele era um grande guerreiro, e o cacique tinha muita inveja dele. E ele foi conversar com o cacique e levou a sua mão e disse: olha na minha mão e veja a linha do meu destino. O cacique olhou para ele e falou assim: você não tem a linha do destino. Ele tirou a faca da cintura, abriu a mão de fora a fora e falou: meu destino quem faz sou eu. Eu faço a diferença. Isso é autoestima. Acreditar em nós mesmos sempre vai fazer uma grande diferença. Nós temos 2 grandes medos na vida. Você tem medo do fracasso e tem medo do sucesso. E pouca gente sabe conviver com os dois, tanto com o fracasso quanto com o sucesso. A beleza, na verdade, muitas vezes, ela é vista de forma errônea. Às vezes você também fica procurando aí ser um grande atleta, belo, forte, mas qual que é o conceito de beleza? Porque tem um monte de gente que é bela, aquela frase que você ouve desde pequeno: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Analise comigo. Sócrates era horroroso, filósofo grego. Aristóteles era feio, ele era até manco. Se pegar, por exemplo, a beleza da irmã Dulce, da Madre Teresa, não eram mulheres belas, mas quando eu falo delas, você só vê nelas o quê? Beleza. Porque você tem que ver também nas pessoas, não só essa casca. Veja nelas o conteúdo, a essência. Tomás de Aquino era tão feio que o apelido dele era Boi Mudo da Sicília. Eu não consigo imaginar Francisco de Assis e Santa Clara feios, porque eu só vejo neles as coisas belas que eles produziram. Então você, na sua vida, cuidado quando a gente está pegando essa sociedade que cultua só o físico do outro e se esquece de cultivar valores essenciais. Uma lei também muito importante é a lei do limite. Saiba de seus limites, mas conheça o seu potencial. Ora, saiba onde que você... Não vá além do que você pode ser. Né? Encontre um ponto de equilíbrio. Procure a lei do limite. Encontre essa lei. Saiba onde que está o seu limite. O que você pode fazer, o que você não pode. Não é? Os grandes atletas são aqueles que superam os seus limites. Mas cuidado quando você age de forma errônea, que você pode destruir até a sua carreira com relação a isso, que você vai lesionar seu corpo para o resto da vida. Não é? Tibério César era imperador na época de Jesus.
E quando convidaram para que ele aumentasse os impostos das pessoas, ele diz: minhas ovelhas eu as tosquio, eu não as degolo. Ele sabia o limite. Você, como atleta, precisa encontrar o seu limite. Quais são os adversários de um atleta? Falta de estrutura, falta de patrocínio, lesões musculares, falta de organização, de disciplina, drogas, má preparação, não é? Má alimentação. Se você não se organizar nesse pleno momento em que no século XXI as pessoas estão extremamente preocupadas em encontrar a perfeição dentro do atletismo, fazendo todos os exames, usando toda a suplementação, toda a tecnologia que existe, você nunca vai chegar no topo daquilo que você quer. Né? Mas a lei da navegação, guarda essa lei. Mais importante que aprender a administrar o relógio é saber utilizar a bússola para onde você quer ir. Né? O segredo da lei da navegação é preparação. Planeje qual o curso da sua ação, quais serão as suas metas, adeque as suas prioridades, jogue-se na ação, aguarde problemas, com certeza eles vão surgir, e examine os planos diariamente, se você está no caminho certo. Se não, reveja e recomece. Eu não tenho vergonha de voltar atrás, dizia Juscelino Kubitschek, porque eu não tenho compromisso com erro. Errou? Vamos corrigir. Eu admiro aquele que sabe que entre o plantar e o colher existe o regar e o esperar. Não pense que você treina 6 meses e você vai ser um campeão, meu amigo. Não, o processo é homeopático, como eu disse. Agora, tem uma diferença entre assumir riscos e correr riscos. Digamos que nós somos paraquedistas. Nós vamos pular numa batalha, numa guerra. Eu sou um paraquedista que nunca pulei. Você é um cara que já treinou, já fez mais de 50 saltos. Quando você saltar, você é um cara que está assumindo riscos, porque você está preparado para fazê-lo. Eu apenas estou correndo riscos, porque eu nunca saltei. A minha chance de acertar vai ser mínima. Pense nisso. Ou mais, a derrota, se acontecer na sua vida, e geralmente ela acontece, ela ensina muito mais do que a vitória, porque os nossos erros podem nos conduzir aos nossos grandes acertos. E não se esqueça disso. Uma coisa é chegar e outra coisa é permanecer. Não é? Chegar no topo da cadeia é fácil. Para alguns é. Mas permanecer lá é difícil. Pega o exemplo do tênis. Quem é que consegue ficar muito tempo no topo da cadeia? Alguns. O Federer da vida, né? O Nadal da vida, mas são raros que conseguem. Então, analise comigo. Torne-se o cara que você tem vontade de ser. Não é? No que você faz, torne-se essa referência. O que faz uma empresa falir? O que faz a sua carreira falir? Falta de experiência. Vou repetir, falta de planejamento. O atleta ele tem que estar atento às novas tecnologias de treinamentos. Fatores que vão te ajudar. Vou repetir, sua genética vai fazer muita diferença. O seu treino, a sua disciplina, a sua nutrição adequada, a sua alimentação. E não se esqueça, tempo de plantar e tempo de colher. Estou te fazendo esse reforço porque é muito importante a sua atitude mental, a sua atitude física. E preste bem atenção. 3D. Dedicação, disciplina, determinação. Um grande atleta, às vezes vai ter que abrir mão do horário, do convívio familiar, de ir numa festa, de comer o que ele queria, vai ter que dormir mais cedo, vai ter que levantar de madrugada para treinar, às vezes vai ter lesões e vai ter que estar se dedicando, tipo como um Ronaldo Fenômeno, não é? Para poder voltar e fazer a diferença. Então, meu amigo, dedicação, disciplina e determinação, com certeza fazem a diferença. E nunca se esqueça, humildade em aprender. Ninguém nasce sabendo. Cuidado quando você acha que você sabe muito. É igualzinho fogo, é bom para ser visto de longe. Proatividade. Os caras que são proativos e reativos fazem toda a diferença. A capacidade sua, a sua tenacidade mental para poder vencer vai ser muito importante. Resiliência, ter poder de encaixe, inteligência esportiva, na hora certa, saber decidir para onde ir, como agir, como fazer. Capacidade de focar e bloquear as distrações, que não é fácil. Ser extremamente competitivo. Ética e trabalho duro, não se esqueçam disso. Capacidade de aprender com o seu treinador, ter um cara inteligente que possa somar. Altos níveis de esperança você tem que ter, porque tem dia que, parece que está tudo dando errado. Otimismo e perfeccionismo adaptativo. Com certeza, esses predicados
vão te tornar um cara vitorioso. Cuidado quando você acha que tudo na sua vida é pouco. Igual, por exemplo, o pessoal que está malhando e tem a doença da vigorexia, que acha que está pouco. Né? Fala sério. O equilíbrio é a lei que rege o universo. Quanto mais você tem... Cuidado. Cuidado para você não fazer o caminho errado na tua vida. O esporte, ao invés de fazer bem, está te fazendo mal, que virou uma doença. Está gerando em você depressão, porque você está começando a usar muita droga. Não é? Usando esteroide, vai baixar aí a sua questão mental. Você acha que você só consegue funcionar tomando esteroide? Não é? Então, cuidado em relação a isso, para você encontrar sempre na tua vida um equilíbrio. Tá? E preste bem atenção. Por mais que você treine basquete, você nunca vai jogar basquete como o Michael Jordan. Por mais que você treine futebol, você nunca vai jogar futebol como o Pelé. Por mais que você dirija, você nunca vai dirigir como o Ayrton Senna. Mas você treinando, o que você vai poder fazer? Melhorar a sua performance. Tá? E se você tem talento para uma área, você pode ser a grande referência. Eu estou dizendo que esses 3 caras, para mim, são grandes referências no esporte que eles praticaram. Não é? Então pensa nisso. Qual é a referência que você quer ser e o que você pode fazer para empurrar a barreira do intransponível? Aprenda, para a gente finalizar. Grandeza não é algo que existe em seres privilegiados. Ah, Pelé nasceu com essa estrela. Você não. Grandeza é algum ser que consegue descobrir que ele tem isso dentro dele, ele trabalhou e não veio de graça, e ele fez toda a diferença. Um dia, Jesus disse, vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Percorra. O que faz a diferença de um atleta vitorioso são os segundos, os milímetros e os centímetros. Ou seja, percorra isso. Simetria vai fazer a diferença, vá atrás dela, percorra esses segundos que estão faltando, os milímetros que estão faltando, os centímetros que estão faltando e, com certeza, tome isso para você, porque você merece ser feliz. Você está aqui para poder estar entre os melhores. E eu desafio você a descobrir o seu real valor no planeta Terra. Conta a história que um rato temia os gatos. E ele foi até o Senhor das Matas e diz assim, eu estou temendo muito os gatos. Ele falou, a partir de hoje você será um gato e não mais temerá os gatos. Passado um tempo, ele começou a temer os cães. E chegou para o Senhor das Matas e falou, Senhor, agora que eu sou um gato, os cães me perseguem todos os dias. Ele falou, a partir de hoje serás um cão e não mais temerá os cães. Passado um tempo, ele voltou e falou, Senhor, agora eu estou temendo os tigres. Eles me perseguem. Ele falou, a partir de hoje serás um tigre e não mais temerás os cães. E aí ele se tornou um tigre. Nunca mais havia temido ser algum. Defrontou-se com um homem na mata. E voltou desesperado ao Senhor das Matas e disse, Senhor, defrontei com um ser que me colocou muito medo. Ele atirou em mim. O Senhor das Matas disse para ele, você está querendo o quê? Ele falou, estou querendo que o Senhor me ajude. Ele falou, tudo bem. Encostou a mão dele e transformou novamente num rato. Ele falou, como, Senhor? Ele falou, você, 2,40 m, 220 quilos, temendo um homem, o teu corpo era de tigre, mas o seu coração era de rato. Volte para a sua origem, porque você não estava preparado para as transformações. O que eu quero dizer com essa palestra é que você pode sim aprender com o tigre. Quando ele vai caçar, mesmo que seja um coelho, ele usa toda a sua força. Use toda a sua força e que você use o seu coração de tigre para vencer na vida. O seu olho de tigre para você vencer na vida. Mas principalmente, nós que somos racionais, temos que casar o cérebro com o coração. E isso vai fazer a sua carreira ser uma carreira vitoriosa. Te desejo muito sucesso. Obrigado pela oportunidade de estar conosco. E com certeza, você será um homem vitorioso. Sucesso na sua carreira, muita paz. E nunca se esqueça, quem nasce pequeno, morre grande. E quem nasce grande, morre monstro. Um abraço. Entre no nosso site, palestrante Júlio César, e com certeza nós faremos a diferença.